Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, na semana passada falamos sobre funções de strings em PHP e como vocês gostaram bastante desse conteúdo, eu já trouxe aqui para vocês a parte 2, com mais algumas funções bem legais para manipulações de strings em PHP. Só que antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, da mesma forma que na semana passada eu trouxe aqui dois arquivos já criados no projeto, um deles é o styles.php, que contém aqui alguns estilos CSS só para deixar os nossos exemplos aqui mais bonitos, e o index.php para carregar o nosso projeto já aqui no navegador. Mas nenhum desses arquivos já implementados influencia nos resultados das funções que a gente vai ver no vídeo de hoje, são apenas para estilização do vídeo, beleza? Então bora começar, galera. A primeira coisa, a gente vai colocar aqui um echo e uma linha horizontal, um HR aqui só para separar os nossos exemplos aqui. E também a gente vai colocar um H2 aqui para definir o título desses nossos exemplos, beleza? Então aqui eu vou colocar um H2 e aqui o título do nosso exemplo, exemplo de número 1. Não é uma função especificamente de string, mas ela é usada para gerar strings, né? Que é a função http build carry. Com ela, galera, a gente consegue pegar um array de índices associativos e transformar em um carry para, né? Aqueles parâmetros que vão na URL numa chamada HTTP, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui com ela para a gente entender o que esse cara aqui vai fazer, beleza? Então, como eu disse que a gente precisa pegar um array para transformar em uma string, então eu vou criar um array aqui, beleza? E esse array a gente vai colocar alguns valores, por exemplo, id, vou colocar nome como wdev aqui, wdev, e vou colocar aqui um teste igual 1, 2, 3, beleza? Tenho aqui esse meu array aqui com índices associativos, eu tenho 3 posições nesse array, e eu quero transformar isso aqui como se fosse uma URL, né? Como se eu fosse passar no carry params de uma URL. Para isso, então, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de resultado aqui, beleza? Que vai receber essa carry aqui, e vou chamar a função http build carry. Beleza? E passo o meu array. Com base nisso, galera, ele vai pegar esse array aqui e vai transformar em uma string aqui pra gente, beleza? Então vamos fazer alguns debugs aqui pra gente ver, né? Então eu vou colocar um debug aqui do meu array, beleza? Então tenho aqui array, e aqui eu vou deixar na mesma linha, que eu acho que vai ficar melhor pra gente deixar os exemplos aqui no projeto, beleza? Então aqui eu já tenho o meu array printado aqui, nesse printr, e também eu preciso printar o meu resultado, beleza? Então vamos ficar aqui com 2 prints aqui. O primeiro do array e o segundo do resultado. Vamos dar uma olhadinha no navegador como que ficou, vou atualizar aqui. Olha que massa, galera, eu tenho aqui o meu array de índices associativos, ele transformou aqui em uma carry string, né? Em um parâmetro aqui de URL, né? Se a gente colocasse, por exemplo, aqui uma interrogação aqui na frente, se a gente concatenasse essa interrogação, fica exatamente igual se a gente passasse aqui na URL, como se fosse aqui no nosso projeto a gente passar ele dessa forma aqui, beleza? Então, se você quiser transformar em um array em uma string dessa forma aqui, né? Passando como se fosse em carry params aqui, basta usar http build carry. E galera, o PHP também consegue fazer o contrário, né? Se eu tiver essa string aqui, ele transforma ela em um array também, beleza? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar esse exemplo de número 1 aqui, vou colar aqui embaixo para a gente colocar o nosso exemplo de número 2 e vou chamar ele de parseStr, beleza? ParseStr é a função que vai transformar uma string dessa forma aqui em um array associativo, beleza? Então aqui a gente vai fazer o contrário, né? Aqui ao invés de a gente ter um array, a gente tem uma string. Então deixa eu apagar esse array aqui e vou chamar aqui de texto, beleza? Texto aqui. E esse texto, galera, eu vou copiar exatamente esse texto que está aqui no navegador. Vou colocar aqui e aí o meu resultado agora eu vou passar essa função parseStr. Porém, galera, ele não retorna esse meu valor aqui. Eu preciso passar como referência dentro da função. Então eu vou apagar esse resultado daqui e vou passar aqui dentro, galera. Olha aqui. Eu passo dessa forma e essa variável vai ser acessada via referência, ou seja, o valor dela vai ser alterado por meio dessa função aqui. Porém, o retorno não existe, tá? Então aqui o texto eu vou colocar no meu printr e o resultado aqui ele vai modificar por conta desse carinha aqui, beleza? Deixa eu quebrar algumas linhas aqui só para deixar o exemplo um pouco mais no meio da tela aqui e vou atualizar aqui no navegador. Vamos ver então? Opa, esqueci de trocar o array aqui, olha galera, já ia dar erro aqui pra gente, não parseStr aqui. Eu preciso trocar
o array aqui também, beleza? Então eu tenho texto e resultado, e agora sim eu tenho meu texto aqui no parse str, quase que a gente coloca um erro aqui no navegador, beleza? Então tenho aqui parse str, o texto que eu quero trocar, né, que eu quero transformar em array, e a variável que vai receber esse meu array, beleza? Agora vamos testar de verdade, vamos atualizar? Olha que massa, galera, eu tenho aqui a minha string e tenho aqui o meu array e ele foi gerado da mesma forma, galera. Se eu troco aqui, por exemplo, para id teste, por exemplo, tudo juntinho aqui, se eu troco para nome 2, se eu troco aqui para qualquer coisa aqui, ele vai imprimir dessa forma, galera. Ele está realmente transformando essa minha string em um array associativo para a gente, né? E dessa forma você consegue fazer o parse tanto da string para array, quanto de um array para uma string. E galera, é muito comum que as nossas strings precisem ser aparadas, né? Que a gente precise remover caracteres do início e do fim, tirar espaços, tirar algum caractere realmente que a gente não quer do início e do fim da string. E para isso o PHP tem algumas funções para nos ajudar. Essas funções são do grupo trim. Esse grupo ele possui 3 funções. Uma para parar dos dois lados, que é a própria função trim. A função rtrim, que serve para a gente aparar à direita. E a ltrim, que serve para a gente aparar à esquerda, beleza? Então a gente vai fazer o exemplo das 3 aqui. E a gente vai ver como essas 3 funções aqui se comportam no nosso projeto, beleza? Então vamos colocar aqui o nosso exemplo de número 3, beleza? Deixa eu copiar aqui e colar aqui o exemplo de número 3, beleza? Esse exemplo de número 3 a gente vai chamar ele de trim, rtrim e ltrim, que são as 3 funções que a gente vai trabalhar aqui, beleza? O nosso texto aqui a gente vai mudar ele um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma palavra, por exemplo, wdev ou canal wdev, acho que fica legal, beleza? Canal wdev. E aqui eu vou colocar uns espaços aqui no início e no final desse meu texto aqui, beleza? Aqui abaixo eu vou colocar então uma variável que vai receber o resultado de trim. Então eu vou colocar uma variável chamada trim, tá? Pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Então trim, e ela vai receber a variável texto aqui dentro, beleza? Vou criar uma segunda variável aqui que eu vou chamar de rtrim, que também vai chamar a função rtrim e passando o texto aqui dentro. Da mesma forma, vou criar aqui uma outra variável chamada ltrim, que vai receber a função ltrim com texto dentro. Beleza? E agora aqui embaixo a gente vai fazer os debugs dessas 3 variáveis aqui. Só que ao invés da gente usar o printr aqui, galera, a gente vai usar o var_dump. Por quê? Porque com var_dump a gente consegue saber a quantidade de caracteres que cada uma dessas variáveis tem. Beleza? Então eu vou colocar um var_dump aqui e vai ser a variável trim. Beleza? Vou colar aqui embaixo mais 2 vezes, que vai ser rtrim e ltrim. Beleza? Vamos ver o que esses caras fizeram aqui, o que acontece no nosso navegador, né? Vou atualizar aqui. Olha que massa, galera. Eu tenho aqui o meu texto com 2 espaços, né? Um espaço antes e um espaço depois. Tenho aqui o meu texto sem nenhum espaço, porque esse trim aqui, ele limpou esses espaços do início e fim. Aqui eu tenho os espaços limpos aqui à direita da minha string, e aqui eu tenho os espaços limpos à esquerda da minha string, né? E ele limpou aqui, galera, o caractere aqui de espaço, né, galera? Se eu passo qualquer coisa aqui, por exemplo, o canal wdev, ele não vai limpar aqui o começo, porque o caractere aqui não é um espaço. Se eu atualizar aqui, ele não limpa, todos eles aqui ficaram com o O no começo, mesmo o ltrim, né, que deveria limpar a esquerda, mas como é um O aqui, não é um espaço, né, então ele não vai limpar essa posição vazia aí da minha string, né. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui uma URL, uma URI, por exemplo, um /produto /novo /1, por exemplo, e eu quero remover as barras aqui, por exemplo, do início e do final. Por exemplo, deixa eu colocar uma barra aqui no início e no final, e eu quero remover essas barras aqui, né? Se eu atualizar, ele não vai remover nada para mim. Todas as strings vão estar do mesmo tamanho. Porém, se eu quiser remover a barra, eu posso passar um outro caractere aqui dentro, um outro argumento, na verdade, dentro do trim, falando qual caractere que eu quero remover. Então eu passo uma string aqui com um caractere, por exemplo, aqui a barra. E esse caractere eu posso passar dentro também do rtrim e do ltrim também, beleza? Opa, coloquei errado aqui. Deixa eu colocar o parênteses certo. Então, trim, rtrim e ltrim, todas elas com esse caractere aqui. O que ele vai fazer? Aqui na trim ele vai remover do início e do final. E aqui da rtrim ele vai remover somente do final e do ltrim somente do início, beleza? Vamos atualizar para ver. Olha que massa, galera. Aqui eu tenho as 2 barras, aqui eu não tenho nenhuma, aqui eu tenho apenas do início e aqui eu tenho apenas
no final, galera. Então, esse carinha aqui já está funcionando, ele está alterando e está tirando essas barras pra gente. Porém, o Rtrim, o Ltrim e o Trim mesmo, eles têm alguns comportamentos aí que são muito importantes da gente saber. Se a gente passar mais caracteres aqui dentro, ele também vai remover. Por exemplo, se eu passo aqui o /P aqui dentro, ele vai remover o nosso caractere P aqui, né? Porque eu tenho aqui P. Porém, o texto que está passando aqui não importa a posição. Por exemplo, eu coloquei barra e P. Em teoria, ele é remover certinho assim. Porém, se eu passo invertido, P e barra, ele também remove. Vamos fazer um exemplo aqui com esse barra P aqui, galera, para a gente ver o comportamento dele. Deixa eu atualizar. Olha aqui, galera, ele removeu aqui o P do começo também, então barra P desse começo no trim, e ele também removeu aqui no Ltrim, porque ele está trabalhando aqui no início. Só que, galera, como eu disse, a posição não importa. Se eu inverter esse cara aqui, como por exemplo, o P e o barra, dessa forma aqui, ele também vai limpar, galera. Então ele vai remover esse caractere. Então deixa eu atualizar, ele continua removendo. E se eu colocar qualquer um dos outros caracteres, por exemplo, o R, o O, qualquer posição aqui que eu quiser aqui dentro, ele também vai remover. Então, se eu atualizar, ele continua removendo. É muito importante de se atentar a isso para evitar qualquer acidente aí de uma remoção indevida de algum caractere dentro aí da sua string, beleza? Então, aqui no meu caso, eu quero deixar só removendo as barras mesmo, né? Então, assim, ele já remove as barras para mim com trim, Rtrim e Ltrim. O nosso próximo exemplo aqui, galera, a gente vai falar de formatação de números, né? Com a função numberFormat, onde a gente pega um número e transforma em uma string formatada, né? A gente consegue colocar ali quantos caracteres decimais a gente quer, qual que vai ser o caractere que vai dividir os milhares, qual vai ser o caractere que vai dividir os decimais, né? Então, para isso, eu vou copiar aqui esse exemplo de número 3 e vou colar aqui embaixo no exemplo de número 4, beleza? Esse exemplo de número 4, eu vou chamar ele de numberFormat, que é o nome da função que a gente vai utilizar, beleza? Esses exemplos aqui em cima, eu vou apagar porque a gente não vai usar essas variáveis. Então, eu vou colocar aqui valor, eu vou colocar aqui 29,90, vai ser um número aqui, esse valor, beleza? Aqui abaixo, galera, eu vou colocar um resultado, e o resultado vai receber numberFormat, eu passo aqui o valor, passo aqui a quantidade de casas decimais que eu quero, então eu vou querer apenas 2 casas decimais, e aqui eu posso passar mais 2 argumentos. Um caractere aqui que vai definir qual que é o separador dos decimais, eu vou colocar vírgula, beleza? E outro caractere que vai ser o separador dos milhares, beleza? Aqui eu vou colocar ponto aqui, beleza? Vou colocar aqui, vou salvar e vou colocar os exemplos aqui também, beleza? Então aqui embaixo os exemplos aqui, beleza? Deixa eu remover esses dois de baixo, deixar apenas o valor e o resultado. E aqui eu vou trocar para print R, beleza? Vamos ver aqui o que esse carinha vai fazer aqui no navegador. Deixa eu atualizar. Olha aqui, galera, então eu tenho aqui 29,9, né? E ele trocou para 29,90 aqui. Se eu aumento as casas decimais, por exemplo, para 4 aqui, ele vai colocar mais casas decimais para a gente. E se eu removo, coloco aqui 0, ele vai alterar o meu valor ali, trocando para 30, galera. Porque aqui ele disse o seguinte, eu tenho 2 casas decimais aqui que deu 0,90 e agora não tenho mais nenhuma. Então, por isso ele precisa arredondar esse meu valor aqui. Então, se eu voltar para 2 casas decimais aqui, ele volta para 29,90. E aqui a gente colocou a vírgula como separador dos decimais, mas eu posso colocar ponto, e aí ele volta a ficar com um ponto aqui, né? Então ficou com um ponto aqui. Se eu volto para a vírgula, ele aparece a vírgula, e aqui o separador do milhar dá para a gente testar, se a gente fizer, por exemplo, aqui, 2.999, se a gente atualizar aqui, ele já faz aqui esse separador do milhar. E eu posso inverter também, se eu estiver trabalhando aqui com números no formato americano. Então, deixa eu atualizar aqui, 2,999.90. Beleza? Então, dessa forma eu consigo criar os separadores aqui. E eu posso deixar vazio também. Se eu não quiser separar os milhares, por exemplo, coloco aqui vazio. E ele não separa. Da mesma forma, se eu não quiser separar os decimais, posso tirar aqui e ele não separa pra gente, beleza? Então, com esse carinha aqui, a gente consegue formatar os nossos números, né? Transformando aí em quantas casas decimais a gente quiser e também colocando aqui os separadores de decimal e de milhar.
E galera, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje com uma função bem bacana do PHP, a gente vai falar sobre uma função que calcula a similaridade de um texto. Quão próximo uma palavra está da outra, galera. Então vamos lá, vamos colocar o nosso exemplo de número 5 aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Exemplo de número 5. A gente vai usar, galera, uma função chamada similarText. Essa função aqui consegue calcular a similaridade entre dois textos, galera. Então a gente passa uma palavra base, né, um texto base e um texto de busca. E ele vai calcular para a gente quantas letras são iguais nas palavras, né? E qual que é a similaridade, qual é o percentual de similaridade entre as duas palavras. Não é uma análise semântica, ela não vai analisar significado nem nada disso. É uma análise mais lógica, galera. Quão próximo uma palavra está da outra, da escrita da outra, beleza? Então aqui para esse exemplo de número 5, a gente vai trocar os exemplos aqui. Então eu vou colocar uma variável chamada busca, beleza? Que vai guardar aí a palavra que a gente vai buscar. A base que vai guardar a base do texto, né? Que a gente vai comparar, com o que a gente vai comparar, né? O resultado aqui ele vai continuar existindo, né? Só que aqui ao invés de passar o number format, a gente vai passar a função similarText. E dentro dela a gente vai passar 3 argumentos. O primeiro é a busca, a palavra de busca. O segundo é a base, o que é onde a gente vai buscar. E o terceiro aqui é a similaridade. Similaridade. Essa similaridade aqui é uma palavra, é uma variável, na verdade, que ela vai ser composta aí, que ela vai ser preenchida por referência, beleza? E o seu valor, galera, vai ser em percentual, né? Vai ser uma porcentagem aí de proximidade entre as duas palavras, beleza? Vou colocar aqui mais alguns exemplos. Então eu tenho aqui a busca no primeiro, a base no segundo, o resultado pode ser o terceiro e por último aqui a gente vai colocar a similaridade. Com próximo uma palavra está da outra, beleza? Eu vou fazer um teste simples aqui, eu vou colocar teste e teste, né? Então aqui eu tenho as duas palavras exatamente iguais e a gente vai testar aqui no navegador, beleza? Deixa eu atualizar aqui. Olha aqui, galera, eu tenho teste e teste, eu tenho 5 letras aqui que são iguais nas palavras, então esse resultado aqui ele vai guardar as letras que são iguais, e eu tenho 100% de similaridade entre as duas palavras, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, nesse busca aqui, eu coloco testador, por exemplo, se eu coloco testador aqui, eu tenho agora uma proximidade, uma similaridade de 61% e tenho apenas 4 letras que são iguais entre as palavras. Se eu coloco, por exemplo, carro aqui, né, que é uma palavra que é muito distante aqui, se eu atualizar, eu tenho aqui 0% aí de similaridade, eu tenho 0 letras aqui que são iguais entre as palavras. Então, por exemplo, se eu coloco wdev aqui, eu tenho o e aqui que pode ser parecido, então ele vai calcular aqui um valor de 22%, porque realmente eu tenho uma letra aqui que bate. Né? Se eu coloco aqui canal, por exemplo, eu também não tenho nenhuma similaridade entre elas. Né? Mas se eu coloco aqui, por exemplo, nesse meu teste aqui, eu coloco testar, né? Se eu coloco testar, eu também tenho uma proximidade agora de 72%, né? Porque eu tenho esse cara aqui. E se eu coloco testador aqui, eu tenho uma similaridade um pouco maior, né? De 85%, porque eu tenho 6 letras aqui que batem. Então, galera, com essa função aqui, a gente consegue até calcular aquele você quis dizer com algumas palavras. Então, se você tiver uma aplicação que tem alguns comandos, tem alguma coisa que você precise digitar, e você pode aí utilizar essa função aqui do similarText, galera, para indicar as palavras aí que o usuário possa ter tentado escrever ali e ele por algum motivo errou ali, esqueceu alguma letra ou colocou uma letra errada ali no meio dessa palavra, ele vai trazer essa similaridade. Você coloca aí um padrão, né? Acima de 85% eu já exibo, acima de 90% eu já exibo, enfim, você pode colocar aí as palavras que o usuário possa ter tentado escrever, calculando a similaridade com o similarText. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde vimos aí mais algumas funções de manipulações de strings em PHP. E, galera, tem um montão de funções ainda pra gente falar, então se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui para que a gente possa trazer a parte 3 desse vídeo aqui. E também, se você tiver outras sugestões de conteúdo aqui pro canal, é só deixar nos comentários também. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, e uma delas é que logo logo sai a loja do wdev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir.
Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.